Durante a celebração da Ceia do Senhor, a mensagem da palavra de Deus é exposta. O meu alvo aqui nessa manhã é reafirmar biblicamente o valor daquilo que fizemos e complementar a mensagem que já foi iniciada durante a celebração desse memorial. Mantenha sua Bíblia aberta em Isaías 53, que nos diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Podem assentar, irmãos. Este precioso texto do livro do profeta Isaías é, na verdade, irmãos, um cântico de libertação para um povo que, exilado na Babilônia, estava transitando entre duas grandes ideias. Primeiramente, não voltariam a Jerusalém, morreriam no cativeiro. Em segundo lugar, havia um grupo que dizia: há profecias acerca do nosso retorno. Quando será? Isaías é usado por Deus para dizer: haverá sim a libertação da Babilônia, mas esta libertação prefigurará uma outra, definitiva, de consequências eternas, que será realizada pelo Messias, por aquele que será o Redentor eterno de Israel. Em Isaías 51, no verso 14, Deus usa o profeta para dizer: o exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Mensagem de ânimo. Isaías é usado por Deus para dizer: aguardem mais um tempo, esperem no Senhor. O cativeiro é duro, difícil,
cruel. Mas Deus, que permitiu a chegada do seu povo ao cativeiro para discipliná-lo, não se esqueceu da promessa de trazer o seu povo de volta a Sião. Em Isaías 52, no verso 7, encontramos a declaração de que são formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. O profeta que diz, haverá libertação para o cativo. O profeta que diz, é tempo de voltar a Sião e comer o pão de vossos pais. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui nesse capítulo 52 ainda, no verso 9, o profeta chama o povo a louvar a Deus pela libertação que se consumaria em breve. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Meus irmãos, aqui nós encontramos, sem dúvida, a promessa cumprida de libertação do cativeiro babilônico. Mas, acima de tudo, nós encontramos um conjunto de profecias acerca daquela libertação maior do que a do cativeiro babilônico, que seria almejada pelos crentes em Jesus. A libertação dos pecadores por meio do trabalho do Messias, do Salvador, do nosso Redentor. Encontramos aqui a descrição de quem seria, de como se apresentaria, de como viveria, de como morreria, de como seria sepultado. Quão importante também é mencionar o sepultamento de Cristo. A palavra de Deus demonstra a importância deste evento que atestou, ele morreu. Que diz daquilo que aconteceria pós-túmulo com Jesus, daquilo que ele faria com alcance eterno. Jesus, meus irmãos, não foi tão somente um mártir da paz, muito menos uma vítima do acaso, um pobre coitado que injustiçado morreu pelas mãos de gente cruel. Jesus tampouco foi um desavisado, surpreendido pela articulação político-religiosa dos judeus, um homem que, surpreendido pela maldade humana, se viu morto na cruz. Não. O Deus eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elaborou um plano infalível que Jesus veio a consumar muito tempo depois da profecia de Isaías ter sido conhecida pelo povo de Deus. Olhem para Isaías 53, verso 10 e veja quem elaborou este plano. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus teve prazer no sofrimento do seu filho? Não. Como um pai amoroso, ele sofreu ao ver o seu filho, com quem ele é um, na cruz. Mas Deus teve maior prazer em perceber a obediência do filho e a redenção da humanidade que ele igualmente amara. Meus irmãos, o que aconteceu na cruz foi o cumprimento de um plano estabelecido pelo Pai. E você tem em mãos a profecia que nos fala desse trabalho de Jesus, um trabalho sacrificial. Ninguém além de Jesus se encaixa nessa descrição. Honestamente, pense comigo, quem pode na história da humanidade se encaixar no perfil dessa profecia? Pense comigo, quem recebeu essa profecia não poderia imaginar que o Messias cumpriria cada letra desta profecia. Tanto que muitos judeus entenderam que esta profecia direcionava-se tão somente àquele contexto imediato do cativeiro babilônico. Meus irmãos, olhem para Isaías 42,
especialmente o verso 1, quando o Senhor, por meio do profeta, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Senhor diz: eu tenho um servo, será sofredor, mas o meu servo a quem escolhi, em quem terei prazer, ele tem comunhão comigo porque tem o meu espírito, e ele alcançará todos, inclusive os gentios, os não-judeus. Mesmo os detalhes da profecia foram cumpridos por Jesus de Nazaré. Meus irmãos, como leremos Isaías 52, verso 14, e não pensaremos em Jesus? Isaías 52, 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, de quem nos fala o texto bíblico. Apesar de cantarmos o lindo hino que diz: queria saber como era o seu rosto, embora eu creia que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. O rosto desse Jesus, sereno e tranquilo, manso cordeiro, que inspirava confiança, foi modificado pela coroa de espinho, pelos chicotes com pontas de pregos que dilaceraram o seu corpo, pelo sol escaldante da Palestina que o fizera desidratar, pelo seu corpo desfigurado, que aqui é profetizado por Isaías. Olhem para o verso 14 do capítulo 53, ou melhor, irmãos, olhem para o verso 14 que eu acabei de ler do verso 52 e se perguntem: quem é este que teria um aspecto muito desfigurado, que causaria maior impacto do que em qualquer outra pessoa? Olhem agora para o verso 3 de Isaías 53. Esse que seria o Salvador da humanidade, Isaías 53, verso 3, seria desprezado. Jamais alguém seria rejeitado como ele. Seria um homem de muitas dores, que saberia de verdade o que é padecer. Um santo que nunca mentiu, que nunca enganou, que nunca pecou, e ainda assim seria duramente castigado como se fosse um perigoso malfeitor, um de quem os homens esconderiam o rosto, negariam, dele fugiriam, não fariam caso dele, cuspiriam, zombariam, e até o desafiariam no seu momento de dor. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Quem é esse que não abriria a boca para reclamar, para maldizer os seus algozes, para assim surgir contra os que o injustiçaram? Quem é este que abriria a boca apenas para abençoar? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quem seria esse que não abriria a boca para reclamar da opressão e da humilhação a que fora submetido? Quem seria o cordeiro levado a matadouro mudo, como uma ovelha que na época da tosquia não abria a sua boca, mas aceitava as tesouras que cortavam a sua lã por conta da força do seu Senhor? Quem seria esse? Isaías 53, verso 9, designariam a sepultura dele com os perversos, mas com o rico estaria na sua morte, na sepultura de José de Arimateia, com auxílio de Nicodemos. Quem seria esse que seria aceito por gente digna, honrada, porque ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca? Louvado seja o nome de Jesus. Olhem para Atos capítulo 8, verso 35. Esse é um texto transversal que eu preciso utilizar, irmãos. Atos 8, 35. Quando Filipe estava pregando Cristo,
Ele começou por esse texto que nós lemos a falar ao eunuco etíope. E então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que fizera Filipe? Ao ler a profecia de Isaías 53, ele explicou do cativeiro babilônico, da confiança em Deus, da libertação e disse: ao mostrar ao povo de Deus que o inacreditável seria crível, a saída de Babilônia, o Senhor disse: algo ainda mais especial aconteceria. E nesta profecia o Messias foi anunciado. Filipe não tinha dúvida. Fala de Jesus, o profeta. O eunuco disse: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Filipe então disse: eu quero te explicar. E levou a Escritura ao seu centro, que é a pessoa de Jesus e sua obra na cruz. Meus irmãos, de quem fala a profecia? Fala de Jesus. Mas quais são os efeitos deste trabalho sacrificial de Jesus? O Novo Testamento responde com muitas referências a esse texto. Eu quero apenas fazer aqui 4 aplicações breves acerca desse texto. Ao falar do trabalho sacrificial de Jesus, o profeta Isaías diz daquilo que Jesus faria. Ele tomaria amorosamente sobre si as nossas dores. O trabalho é dele, mas o benefício é nosso. Em Isaías 53, no verso 4, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Significa que o crente não enfrentará enfermidades? Não. Significa que Jesus, em seu ministério terreno, curaria todos os enfermos que ele quisesse curar. E ele fez isso. Mas significa também que ele pode, se for a vontade dele, curar a enfermidade de um crente. Mas significa mais ainda, que sempre ele curará todo aquele que nele crê da mais terrível enfermidade que o homem conhece, que é o pecado. Meus irmãos, diz o verso de número 5, que ele foi castigado por causa das nossas iniquidades. Diz ainda a palavra de Deus no outro versículo, que é o de número 12, fechando o capítulo, que ele levou sobre si o pecado de muitos. Jesus amorosamente tomou sobre si as nossas dores. Existe um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus que estabeleceu aquilo que é correto e incorreto. Existe um Deus tão santo, tão puro e tão perfeito, que deu à sua criação a correta compreensão de que o erro não é bom, não é saudável, não nos ajuda. Por isso, o erro deve ser acompanhado de arrependimento, e o erro traz consigo um salário. A palavra de Deus diz que, em última instância, o pecado, a rebeldia contra Deus, a rejeição ao Senhor, traz consigo um salário que é a morte eterna. Esse Deus amoroso e santo nos ensina que é preciso rejeitar o pecado e assumir o pagamento pelo pecado, pois ele, Deus de amor, se fez carne e habitou entre nós para se oferecer em nosso lugar como pagamento pelos nossos pecados. Isso é amor. Os nossos pecados, as nossas dores, o nosso afastamento de Deus, a nossa certa condenação foram justificativas para que Jesus se oferecesse em nosso lugar. É necessário que alguém pague pelo pecado, porque Deus é santo, porque Deus não convive bem com o pecado. Então ele mesmo, em seu amor e graça, se colocou em nosso lugar no Calvário. No Oriente, irmãos, era muito comum as pessoas se afastarem de quem sofria. Quantas vezes vemos no Evangelho pessoas perguntando a Jesus: Jesus, quem pecou, este homem paralítico ou seus pais? Quem pecou, Jesus? Quantas vezes vemos no Evangelho essa constatação de que entre os judeus o sofredor era um maldito, abandonado por Deus, pois a profecia diz que Jesus assumiu esse lugar aos olhos dos judeus,
de um abandonado, de um maldito. Foi colocado no lugar da maldição, no madeiro, morte maldita, a morte destinada a gente ruim. Mas ele, santo como era, não estava ali, porque precisava pagar por seus pecados. Estava ali porque amou pecadores como eu e quis se colocar em meu lugar e assumir a pena dos meus pecados, dos pecados alheios. Jesus, irmãos, nos substituiu na oferta do seu próprio corpo. Ele quis assumir esse penoso sacrifício. Em Mateus 8,17, citando Isaías, é dito para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus fez isso para se colocar como intermediário entre os homens e Deus. O homem pecador, ao usufruir da substituição de Cristo na cruz e receber os efeitos da obra de Cristo na cruz, agora perdoado, santificado, pode voltar a ter comunhão com Deus. É por isso que Timóteo ouve de Paulo: existe um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nenhum outro nome, nenhuma instituição. Para nós, membros de uma igreja batista, vale a pena dizer com autoridade, nem a igreja batista. Nada, ninguém complementa a obra de Jesus. Existe apenas um nome, porque santo e mediador entre Deus e os homens resolveu a nossa separação de Deus, é o nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus apenas. Nós confiamos em Jesus apenas. Nós sabemos que eternamente estaremos com Jesus, porque Ele, e somente Ele, segundo a palavra de Deus, cumpriu o plano elaborado pelo Senhor em favor da nossa redenção. Por nós intercedeu diante do justo Deus. Meus irmãos, quando eu ainda era um jovem pastor, eu recebi a notícia de que um membro muito querido, diácono da igreja, teria que ir ao fórum prestar um depoimento, porque um parente dele que cometera um crime usou o veículo dele. E aquele irmão, crente em Jesus, jamais tivera que ir a delegacias, fóruns, jamais responder a qualquer inquérito policial. E ele estava muito preocupado e até muito abatido. E então ele iria na segunda-feira, e no domingo eu perguntei àquele irmão de saudosa memória quem iria com ele. Ele disse: pastor, eu irei sozinho, todo mundo está com medo de ir ao fórum. Então eu disse para ele: eu irei com o irmão, eu irei com o irmão. E fui com aquele irmão. Acontece, irmãos, que naquele dia os parentes da vítima daquele crime estavam lá. Meus irmãos, ouvimos palavras muito desagradáveis. Dentro do fórum, ouvimos palavras muito duras, palavras difíceis. Eu estava ao lado daquele irmão, substituindo parentes que poderiam acompanhá-lo. Um homem idoso, um homem digno. Meus irmãos, como foi difícil substituir quem deveria estar naquele lugar. Eu sofri muito. E como eu era pastor de uma igreja conhecida na cidade, uma das pessoas que falava duramente conosco e que nos acusava de apoiar quem cometera o crime, estávamos ali porque a justiça convocou aquele querido irmão. Esse homem me identificou e houve um dia em que eu estava transitando pelo mercado de arte da cidade, mercado municipal, chamado Mercado de Arte, e ele me identificou. E ele então quis saber por que nós estávamos lá defendendo. Irmãos, usado pelo Espírito de Deus, eu disse: ele não precisaria de defesa, porque ele é um crente em Jesus. Ele estava lá porque foi convocado. Aquele homem abrandou, disse: olha, me perdoe, eu estava exaltado naquele dia. Eu disse: estava mesmo. Foi muito difícil ouvir aquelas coisas. Irmãos, substituir alguém no lugar do juízo não é coisa simples. E eu sou um pecador. Imaginem vocês, o santo, aquele que nunca pecou, o próprio Deus de amor,
se colocar no lugar de quem merecia ouvir todas as acusações, eu. No lugar de quem merecia ouvir palavras duras, você que pecou contra Deus. Se para mim foi difícil ouvir aquelas coisas, porque eu estava no lugar de gente que ali deveria estar para ouvir aquelas coisas, imagine Jesus, ele tomou amorosamente sobre si as nossas dores. O trabalho sacrificial de Jesus é o trabalho do amor de Deus. Ah, meus irmãos, mas esse trabalho demonstra que ele providenciou completa, absoluta, total absolvição para as nossas culpas. Isaías 53, no verso 6 diz: todos nós, todos pecaram. Todos estavam separados da glória de Deus. Todos nós andávamos tal como aquelas ovelhas que mal orientadas viviam desgarradas. Cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós que andávamos desgarrados do aprisco do Senhor. Lá no verso 11, Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeita. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Jesus se fez preço da nossa redenção. E com o pagamento da sua própria vida, anulou as nossas dívidas que eram impagáveis. Estávamos desgarrados da presença de Deus, porque, como diz a palavra de Deus, os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Jesus providenciou para nós poder para não mais vivermos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Agora, pelo Espírito dele, estamos nas mãos do bom pastor. E diz a palavra de Deus que o bom pastor conhece as suas ovelhas, conhece pelo nome. As suas ovelhas conhecem o bom pastor. E ninguém pode arrebatar das mãos do bom pastor as ovelhas que são dele. Em terceiro lugar, irmãos, o trabalho sacrificial de Jesus demonstra que ele venceu toda a opressão do mal. Olhe para Isaías 53, 7. O que nos diz a bendita palavra de Deus? Ele foi oprimido. Ele foi humilhado. Ele foi levado ao matadouro. Ele foi tosquiado. Jesus, meus irmãos, assumiu o peso do sacrifício da cruz. Ele venceu o pecado. Foi sacrificado sem nunca ter pecado. E na grande prova da sua vida, a cruz, ele não pecou. Provou que é Deus. No verso 9, designaram-lhe uma sepultura com gente que só aceitou sepultá-lo, honrá-lo. Porque andando com ele e com quem andou com ele, concluiu: ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás. Satanás que bradava, que celebrava o seu domínio sobre as almas, que tinha como certa posse sobre as almas daqueles que por conta do pecado não podiam viver na presença de Deus. Satanás foi exposto publicamente porque o Senhor na cruz triunfou sobre ele e sobre os demônios, diz a palavra de Deus. Satanás perdeu, Jesus venceu. Jesus venceu a morte, irmãos. Irmãos, a morte de Jesus se deu publicamente. O seu sepulcro vigiado foi conhecido por muitos, mas o corpo dele jamais fora conhecido. Pense bem, se aquela mentira contada entre os judeus fosse uma verdade, por que os judeus não teriam encontrado o corpo dele para provar que era um embuste, que era uma mentira? Conversa fiada que os cristãos diziam. Por favor, me ajude a entender isso. Como o grandioso Império Romano, associado com judeus, disseram coisa nenhuma, ele não ressuscitou. Onde estava o corpo de Jesus? O que fizeram desse corpo, irmãos? É crível que gente simples, gente humilde que seguia Jesus, fosse capaz de vencer toda
essa estrutura política, social, econômica, militar e esconder o corpo de nosso Senhor? Meus irmãos, uma outra pergunta. Pedro negou Jesus. É isso mesmo, né? Outros fugiram de Jesus, negaram Jesus. E respondo, irmãos, essas pessoas que negaram e fugiram de Jesus quando ele foi preso, tempos depois dariam a vida por um morto, um mentiroso, por uma balela? Ah, meus irmãos, não é possível que eu seja convencido que Pedro foi crucificado e, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de receber a morte semelhante à do Senhor. Ah, meus irmãos, João idoso, quebrando rocha vulcânica na ilha de Patmos. Ah, meus irmãos, Filipe foi apedrejado por amor a Jesus. Tiago morto. Não me digam que eles morreram por uma mentira, porque ninguém morre por uma mentira. Esses homens deram a vida por uma verdade. Eles sabiam, por esse Jesus que morreu, foi sepultado, ressuscitou, cheio de glória, está à destra do Pai. Vale a pena morrer, vale a pena dar a vida, vale a pena se entregar sem reservas. Ele venceu toda a opressão do mal. Por isso estamos aqui. Irmãos, eu não sou um palestrante, eu sou um pregador do Evangelho. Por essa razão, muitas vezes eu abro o coração no púlpito, porque eu prego o Evangelho. Então me deixem dizer o que eu estava conversando com o Senhor ontem, enquanto eu andava numa praça. Meu filho de bicicleta e eu andando para tentar vencer as calorias das visitas que eu faço a vocês. Aliás, ontem, meus irmãos, uma sequência de visitas, tudo que eu não quero ver na minha frente é balança. E eu caminhava, irmãos. E eu dizia, Senhor, é importante relembrar as coisas mais importantes da vida. Então relembrei a salvação eterna, o chamado para o ministério e o serviço na igreja local. E aí depois que eu acabei de dizer isso ao Senhor, eu disse, Senhor, tem algo mais que eu quero te dizer. Aquela paz é coisa de crente. Deitar e dormir em paz, acordar, não temer a morte. E aí eu disse, Senhor, eu sei que há momentos difíceis. Não é verdade dizer que o crente não enfrente momentos de dificuldade, de tristeza e de dor, mas é inacreditável que o Senhor nos refaça e nos encha o coração de ânimo e nos dê uma equação interior em que o crente está sempre bem diante de Deus. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas se existe uma experiência para mim impagável, é aquela de poder dizer, eu estou em paz com Deus, não temo a morte, e sei que o Senhor está cuidando de tudo. Irmãos, esses homens que morreram por Jesus, sabiam, morrer com Ele, estando na presença dele, é viver, não é morrer. Jesus realizou seu trabalho sacrificial, finalmente quero destacar, para estabelecer um reino eterno. Vejam o verso 10. O Senhor quis moê-lo, fazê-lo enfermar. Mas haverá uma consequência para isso. Porque Jesus morrerá e santificará um povo seu, que viverá na presença dele, que pertencerá a ele, que terá comunhão com ele, que não será separado dele por conta dessa terrível praga que é o pecado. O Senhor verá o que acontecerá pela oferta da sua alma em favor do pecador. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele estabelecerá um reino que será prolongado, que não terá fim. Irmãos, olhem para a palavra de Deus e vejam quando a palavra de Deus nos diz que esse Jesus realizaria tudo o que realizou na cruz. Não para que aquele momento fosse eternizado como um momento glorioso, mas para que aquele momento abrisse os portais da eternidade de uma glória que é eterna. Deus transformou surpreendentemente a desonra do servo em glória. Glória e poder que jamais o homem pôde ver. Quem creu na nossa pregação é a pergunta do verso 1. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem poderia crer
que aquele homem de Nazaré, cidade maldita entre judeus até, nascida na pequena Belém, menino pobre, filho de carpinteiro e de uma judia simples, humilde, como ela mesma fala de si, Maria, quem poderia crer que o carpinteiro de Nazaré faria tudo o que ele fez? Ele inaugurou um reino eterno, um novo período na história da salvação, a partir da obra dele, do trabalho dele no Calvário. Ele inauguraria um novo padrão de relacionamento do homem com Deus. Ele estabeleceria um relacionamento que seria eterno, para além desta vida. Jesus morreu para resolver o seu problema de hoje e eternamente. Creia nele e desfrute da vida eterna com o Senhor. O sacrifício de Jesus, irmãos, é o centro da celebração da ceia do Senhor. Uma das duas ordenanças de natureza simbólica que a Igreja de Jesus tem observado desde sempre. Você que aqui está conosco, já experimentou os efeitos do trabalho sacrificial de Jesus? Você já pode dizer que viu na cruz o amor de Deus? Você pode dizer que foi absolvido das suas culpas porque creu no sacrifício de Jesus? Você pode dizer que na cruz de Jesus você foi substituído a ponto de vencer todo o mal? Você pode dizer que agora, perdoado por Jesus, é salvo, é eternamente salvo? O trabalho de Cristo, profetizado e por Ele mesmo realizado, é a redenção do seu povo. Você é parte deste povo? Se você crê em Jesus, alegre-se com a certeza de vida eterna, de habitação no reino eterno do Senhor. João 12, verso 38, a palavra de Deus diz algo extraordinário. Porque Jesus fez tudo o que fez. Vamos recuar o verso 37. João 12, 37. Embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse, ou para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tem impactado a história da humanidade, transformado vidas. A minha pergunta é: quem pode crer nessa pregação? Você já creu? A minha oração é que, crendo, você celebre os efeitos da penosa obra de Jesus, do trabalho sacrificial de Jesus. Louvado seja o nome dele. Vamos orar. Tudo que